versículo 13 e no versículo 14. E Pedro, batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia. A Bíblia, ela é tão linda que ela traz narrativa para nós, narrativas de histórias verdadeiras, sobrenatural, coisas que para o homem é impossível acontecer. E nessa narrativa que nós vamos estar trazendo nessa noite, nós vamos falar sobre, mais uma vez, o sobrenatural de Deus. Dessa vez na vida do apóstolo Pedro, que por sua vez começou a fazer o chamado do Senhor, o ide do Senhor, reunindo 120 pessoas e inaugurando a primeira igreja apostólica na história da Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai dizer que estava faltando um para poder completar o número dos 12 apóstolos, para iniciar um novo modelo de igreja. Igreja essa que era baseada no cristianismo. E então, lançando a sorte, Matias foi fazer parte à mesa e foi compor a mesa dos 12 apóstolos. E assim então começou a igreja chamada Igreja Primitiva, onde viviam todos em uma só visão, em um só acordo, e uma igreja unida em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. A Bíblia narra que traziam todos os seus ganhos para a casa do Senhor, para a igreja, e ali era repartido de igual modo, a ponto de um casal negar e tentar mentir para Deus. Essa mesma igreja unida vê que agora é tempo de crescimento, porque com a ordem de Jesus eles aprenderam a fazer o ide, sendo ainda discípulos. E Jesus falou: ides as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Primeiro em Jerusalém, depois ao redor da Judéia, e depois até os confins da terra. Quando Jesus morre, ressuscita, e depois de um período, eles iniciam então a fazer o ide até os confins da terra, porque antes eles já começaram a fazer em Jerusalém, em toda a Judéia, e tiveram um ensinamento profundo com Jesus do que é fazer o ide, ir nas aldeias, visitar e pregar um novo evangelho, uma nova aliança. Aliança essa que não era mais fermentada ou firmada através de um cordeiro que foi morto no Egito, mas agora trazendo em memória do que Jesus fez por nós na cruz. E essa igreja, ela vai crescer de um modo
padecendo. Então Pedro faz com que eles levantem 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, e ali levanta o corpo diaconal, onde vai tomar e assessorar as viúvas e fazer todo o trabalho do templo, porque o ID do Senhor precisava continuar. E continuando a fazer o ID, Pedro vai chegar aos gentios, e agora ele vai ser pressionado pelos judeus, porque estavam indo aos gentios, e ele, todo feliz, vai contar para os judeus que ele ministrou sobre a vida dos gentios, e eles foram cheios do Espírito Santo, e que agora o reino está crescendo, e que agora a igreja está crescendo, que agora as coisas são diferentes, que agora o ID está acontecendo, que agora o Espírito Santo está fazendo através deles um grande crescimento. Em tempos de mudança, em tempos de reforma, em tempos onde eles foram perseguidos, eles não pararam de pregar. No tempo que eles foram perseguidos, foi o tempo que houve crescimento na igreja. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, esse período que nós estamos passando, eu entro no WhatsApp e vejo pessoas falando de Jesus. Eu vejo pessoas que, no mesmo instante que postam um versículo, postam também coisas que não convêm, porque estão divididas ainda. Mas eu entro no Instagram e aqueles que talvez só se pronunciavam em público em um palco, eles não permitem parar de adorar a Jesus, estão fazendo live, estão evangelizando, e no Facebook a mesma coisa. A igreja não parou, a igreja está pregando a palavra, e aonde era alcançado 30, 10, 20, agora é alcançado 50, agora é alcançado 100, agora é alcançado 500, porque Jesus está levantando os pastores, os ministros, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm algo de Deus, para fazer a diferença. Aleluia. E o Espírito Santo está trabalhando, está fazendo, o crescimento está acontecendo, aonde talvez não chegava a palavra de Deus, está chegando, aonde muitos não esperavam alcançar, estão alcançando, porque está acontecendo um novo movimento de crescimento da igreja de Cristo. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Só que esse crescimento que aconteceu na era de Pedro não era vista com bons olhos por Herodes, o tetrarca, e por alguns judeus fariseus. E alguns judeus vão ouvir aquilo de Pedro, e aquela história do crescimento do cristianismo vai chegar no ouvido de Herodes, e ele vai mandar prender Pedro, com o intuito de parar a igreja de Cristo. Pedro vai ser preso, lançado no cárcere, vai ser amarrado às suas mãos e às suas pernas, e agora
sentença vai ser dada. Porque naquela época não era perdoado, mas era dada uma sentença de morte. Enquanto Pedro está preso, a igreja vai fazer a sua parte. Enquanto acontece algo para tentar atrapalhar o crescimento da igreja, enquanto acontece algo para poder tentar atrapalhar a sua vida, enquanto acontece algo para poder tentar parar você, a igreja não para. A igreja só para para aqueles que acham que a igreja é um templo de quatro paredes, para aqueles que acham que o poder talvez está no pastor, que o poder está em Pedro, que o poder está em Matias, que o poder está em Tiago, João, Felipe. Mas a igreja reconhece que ela tem poder. Aleluia. E a igreja vai se reunir e vai começar a clamar pela vida de Pedro, porque uma igreja fervorosa, uma igreja que sabe e conhece o poder de Deus, ela não se acomoda. Uma igreja que sabe que Deus é o mesmo Deus, que Ele pode curar, mas Ele também é um Deus que pode colocar enfermidade, que Ele é um Deus que pode colocar um vírus na terra, mas Ele é o mesmo Deus que pode tirar o vírus da terra, que Ele é o mesmo Deus que pode, aleluia, sarar as feridas. Essa igreja, ela vai se voltar para Deus porque sabe que Ele tem poder. Talvez alguém pode falar assim: quem vai impedir Herodes de fazer isso? Herodes está com todo o poder agora, ele é o tetrarca da época, é ele quem manda e desmanda. Mas a igreja sabe o poder do seu Deus, e sabe que não tem homem que pode impedir o agir de Deus, e sabe que não tem governador, que não tem presidente, que não tem Nações Unidas, nem Ministério Mundial, nem Papa, nem pastor, nem bispo, nada pode ser maior do que o poder do nosso Deus. Então a igreja agora vai começar a orar e começar a clamar pela vida de Pedro, mesmo que ainda a sentença seja: fica preso, não saia. A sentença é: acabou para você. Você não vai pregar mais, você não vai cantar mais, você não vai fazer mais nada. Acabou para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a última palavra ela vem do nosso Deus. Ainda que esteja preso num cárcere, ainda que esteja preso numa cadeira de roda, alabadacanda, alabá, sube, alamanalabás, ainda que esteja agora acamado, ainda que esteja internado nas últimas, respirando por aparelho, o poder da igreja faz toda a diferença quando clama a um Deus vivo, clama ao Deus do impossível, quando clama ao Deus do sobrenatural. Se você crê que o seu Deus é o Deus do sobrenatural, glorifica Ele, clama a Ele aí na sua casa. Se você crê que o seu Deus é o Deus do sobrenatural, compartilha isso com alguém, porque tem muitos que precisam conhecer esse poder do seu Deus. Convida alguém a entender o sobrenatural de Deus. Tem muitos na igreja que conhecem Deus de ouvir falar, porque não tiveram a experiência de ter o sobrenatural com Deus ainda. E agora, enquanto a igreja está clamando,
já passado a meia-noite, Pedro está dormindo. O anjo do Senhor vai visitar Pedro e vai mandar ele se vestir, vai arrancar agora o que prende os pés e as mãos, e vai falar com ele: veste-se depressa, porque hoje chegou o dia da sua libertação. Levanta sua cabeça, porque hoje chegou o dia da resposta para a sua vida. Levanta sua cabeça, porque se você crer, será salvo tu e tua casa. Levanta sua cabeça, porque hoje é o dia da sua libertação. E ele levanta, meio sonolento, achando ele que é uma visão, não entendendo o que estava acontecendo ali. Veste suas roupas e começa a caminhar com o anjo. E caminhando com o anjo, vai se abrir a primeira porta, vai se abrir a segunda porta. E quando ele percebe, ele está de frente à terceira porta, que dá para a rua. E a porta se abre sozinha e ele passa. E quando ele chega naquela rua, ele desperta. E ele pergunta: será que eu estava sonhando? Será que eu estava tendo uma visão? Ele faz igual o povo de Israel, depois de 70 anos cativo em Babilônia, quando eles recebem um decreto do rei Ciro II, e eles começam a cantar o Salmo 126, dizendo: nós parecemos que estamos sonhando. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu quero dizer uma coisa para você: o tempo de cantar chegou, o tempo de glorificar chegou, o tempo da liberdade chegou, o tempo da libertação chegou, o tempo da cura, da restauração, do mover de Deus na sua vida chegou. É hoje, se você crer. Então ele desperta para aquilo, mesmo sendo meia-noite. Ele toma uma decisão. Ele poderia ir para qualquer lugar, ele poderia ir para sua casa, ele poderia fugir para outra cidade, ele poderia fazer igual a Elias, se esconder dentro de uma caverna.